capítulo 10 do Evangelho que escreveu Lucas, versículos 23 e 24. Está escrito assim: e voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Quantos podem dizer amém? Continue com a sua Bíblia aberta aí em João capítulo 13. João capítulo 13, verso de número 17. João 13, 17 está escrito assim: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Deus vos abençoe, irmãos, podeis assentar. Pastor Eliseu comentava comigo aqui que mesmo em meio a esse tempo muito chuvoso, muita chuva agora no horário de vir à igreja, um bom grupo de irmãos e irmãs estão aqui para ouvir a palavra do Senhor. Graças a Deus que a terça-feira aqui os irmãos amam a terça-feira. Há igrejas por aí afora que extirparam o culto de terça-feira, outras deletam a escola bíblica dominical. E pela misericórdia de Deus, a igreja de Campinas valoriza o culto de terça-feira, a escola bíblica dominical, esses dois cultos onde a gente sempre está meditando na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Irmãos, todos nós sabemos que o maior anseio do ser humano é pelo prazer, pela felicidade, por desfrutar de uma vida feliz. E atrás desse anseio, o homem busca muitos recursos, e eu diria que recursos humanos, para alcançar esta chamada felicidade. Tivemos a passagem do ano, agora poucos dias atrás, e o que mais a gente presenciou, especialmente hoje as redes sociais, né? Os celulares foram muito congestionados com mensagens, e o que sempre as pessoas dedicam para nós: eu desejo para você muita paz, saúde e felicidade. Não é assim? Paz, saúde, felicidade, eu desejo para você nessas festas de Natal, neste final de ano. É o que mais, talvez as palavras que mais foram escritas e proferidas. E não é só aqui em Goiânia, não é só aqui em Goiás, no mundo todo. Por quê? Porque o anseio do ser humano é pelo prazer, pela felicidade. Esta é a mesma coisa desta bem-aventurança que o Senhor Jesus Cristo dissera aqui neste versículo que nós lemos em Lucas capítulo 10. Jesus diz, voltando para os seus discípulos, diz: bem-aventurados sois os olhos que estão vendo o que vocês estão vendo. Ou vocês, os olhos de vocês são bem-aventurados, porque vocês estão contemplando. E o que é que eles estavam contemplando? O Filho do Deus vivo diante dos discípulos. O privilégio de andar com Jesus aqui neste mundo. O privilégio da igreja do Senhor hoje no século 21 é o mesmo privilégio que os discípulos tiveram. A diferença é só que eles andaram com Jesus no sentido físico, e nós estamos caminhando com Jesus Cristo, lógico, no sentido espiritual.
Jesus está conosco, Jesus está aqui nesta reunião, Jesus está dentro dos nossos corações, em nós. Eu sei que todos os irmãos sabem e acreditam nisso. Pois digo-vos que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. De fato, o privilégio dos discípulos e da igreja, ouvir Jesus falar conosco, é um privilégio grande. Eu sei que você que está aqui assentado nesse banco nesta noite, nessas poltronas, e você que nos escuta e nos assiste à distância, você é um privilegiado, porque nós estamos falando aqui a palavra de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo. Então, irmãos, esta felicidade que o mundo busca, ela não está em um lugar, não está no dinheiro que a pessoa tem, de jeito nenhum. A felicidade não está de forma alguma em coisas que possuímos, não. A felicidade está na maneira ou numa atitude correta que o homem tem, especialmente para com o seu Deus. Aí mora a felicidade. Ela não é roupas, não são viagens, não é nenhum glamour, nenhuma conquista que a pessoa venha conseguir aqui nesta vida. Nada disso adianta, né? O importante é aquilo que eu e você estamos fazendo, andando com Deus, caminhando com Deus. A Bíblia Sagrada diz lá no Antigo Testamento que um homem andou com Deus, chamado Enoque. E Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Deixe-me falar com os irmãos aqui, nesses minutos que nós temos, sobre as glórias daquela pessoa que anda com Deus, que caminha com Ele, ou a felicidade, ou a bem-aventurança daqueles que andam com Deus. Acredito ser esta uma palavra de conforto para nós. Eu quero falar sobre algumas bem-aventuranças do livro de Apocalipse, e eu quero que você acompanhe comigo. São pelo menos 7 bem-aventuranças que estão escritas no livro de Apocalipse. Jesus olhou para os discípulos e disse: olha, vocês são bem-aventurados por ver aquilo que vocês viram. Agora João, quando ele estava na ilha de Patmos, ele recebeu uma mensagem direta de Jesus. E Jesus Cristo diz: distribua esta mensagem com os meus. E hoje aqui em Campinas, em pleno século 21, nós somos privilegiados de receber esta palavra de Jesus Cristo para os nossos corações. Glória a Deus. Então vamos lá sobre as bem-aventuranças. Primeiro, a bem-aventurança que está escrita em Apocalipse capítulo 1, verso 3. Se alguém quiser ler, pode ler, ou todos nós podemos ler juntos. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3. Está lá? Vamos ler juntos, irmãos, a palavra de Deus. 1, 2, 3, vamos juntos. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e os que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O maior privilégio que a igreja tem hoje, especialmente no nosso Brasil, há países que não têm esse privilégio. Nós temos a palavra de Deus em nossa mão, a Bíblia Sagrada. Eu não sei se você tem uma Bíblia aí na sua mão. Você tem? Você tem a palavra de Deus aí na sua mão? Irmãos, isso aqui é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Aí Jesus Cristo, Ele trouxe-nos esta admoestação, esta palavra aqui: bem-aventurado aqueles que leem esse livro. Isso aqui é a boca de Deus, aberta é a boca de Deus para nós. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem. Você é um bem-aventurado nessa noite, porque está ouvindo aqui a palavra do Senhor. Mas mais bem-aventurado são aqueles que guardam as profecias que estão escritas neste livro. Irmãos, esse livro aqui é uma fonte de bênção, uma fonte inesgotável de bênção.
Eu anotei um dia, eu me lembro que um dia eu anotei isso, queria compartilhar com os irmãos. A Bíblia, ela é muito mais do que um manual de doutrinas. Às vezes nós olhamos para este livro e dizemos, a Bíblia é um manual de doutrinas. Não, é muito mais do que isso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela gera vida, ela cria fé, ela produz mudança. A Bíblia afugenta o diabo, ela realiza milagres, ela cura feridas, ela edifica o caráter. A Bíblia também, ela transforma as circunstâncias. A Bíblia transmite alegria para os nossos corações. É lógico que quando nós a lemos, ela supera adversidades, derrota a tentação, infunde esperança no coração do crente, e ela libera poder para as nossas vidas. Ela limpa as nossas mentes, ela cria coisas novas e nos garante um futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus, nem subestimar o valor deste livro. E alguém diz com muita propriedade, eu gostei muito disso aqui. A Bíblia não é nova, ela não é velha e não é moderna. A Bíblia é atual e a Bíblia é eterna. Eterna. O texto sagrado diz assim: para sempre, ó Deus, a tua palavra permanece no céu. Esse livro aqui é eterno, irmãos. Esse livro não é velho e nem é moderno. Ele é totalmente atual, e muito mais atual do que o jornal de hoje, porque isso aqui é a palavra de Deus. Eu aconselho você que está aqui, se você é estudante, se você é profissional liberal, seja você quem for ou empresário, tire tempo na sua vida para ler esse livro. Você será um crente melhor, você será um cidadão melhor, você será um marido melhor, uma esposa melhor, você será um filho melhor, tudo na sua vida será diferente quando você ler, estudar e guardar as profecias que estão escritas neste livro. Com muita propriedade alguém diz: ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. Das duas coisas acontece uma. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e os que guardam as profecias que estão escritas neste livro. Glorificado seja o nome de Jesus. Irmãos, outra bem-aventurança importante, promessa de bem-aventurança que o Senhor Jesus colocou para nós aí, no capítulo 14, versículo de número 13. Veja lá o que diz Apocalipse 14 e 13. Vamos ler juntos? Leiam comigo. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. As coisas do Senhor Jesus é totalmente diferente das coisas do homem. É totalmente o contrário daquilo que o mundo vive, que o homem natural vive. Você já pensou nisso aí? Volta o texto aí. Bem-aventurados, e ouvi uma voz do céu que me dizia: bem-aventurados, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Você já pensou isto? É feliz os mortos que desde agora morrem no Senhor, morrem em Deus, morrem ligados com Jesus Cristo. Sim, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. A morte para o crente em Jesus Cristo, sem dúvida alguma, a morte não é uma tragédia. Não é, de jeito nenhum. A morte não é o fim da linha. Não, de jeito nenhum. A morte para o crente em Jesus Cristo é algo totalmente diferente daquilo que o mundo, as pessoas aí fora, creem. Porque a morte para nós, para o cristão, é nós descansarmos dos trabalhos, fadigas que nós vivenciamos neste mundo. É o texto que nós lemos. Bem-aventurados são aqueles que
dormem, ou daqueles que morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos. Eu sei que todos nós aqui temos entes queridos que foram para o Senhor e às vezes morreram prematuramente. Foram para estar com o Senhor de maneira prematura. Mas quando nós lembramos deles, nós não lembramos deles com pesar. A nossa família, essa semana, minhas irmãs estavam lembrando isso. Se a minha mãe tivesse, lógico, se ela estivesse viva hoje, ela estaria completando essa semana, ela faria 100 anos de idade. Minha mãe morreu com 43 anos de idade. E ela foi estar com o Senhor com 43 anos de idade. Mas ela foi estar com o Senhor cantando um hino de louvor a Deus na hora da morte. Você entende isso? Será que você entende isso? Eram 11 horas e 35 minutos dentro do Hospital Santa Luzia, ali no centro da cidade. Estava com ela lá o Antônio Jesus, que também já dorme com Cristo. E estava minha cunhada Nelly da Silva Dias. Estavam com ela ali. E ela começou a passar mal, chamaram a equipe médica e eles vieram. Ela falou: não, vocês não precisam me aplicar mais nada não. Eu já estou vendo os anjos de Deus vir me buscar. E ela cantou um hino. Eles disseram: não conhecemos o hino, não é da harpa, não é do cantor cristão. Um hino que Deus deu para ela naquela hora, 43 anos de idade. Você entende isso? Você entende isso? E foi estar com o Senhor. E foi estar com o Senhor. Paulo, quando ele falou no capítulo 1 de Filipenses, a partir do verso 21, ele diz: irmãos, ele não falou morrer, ele não falou fim do túnel, ele falou assim: irmãos, estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. Você entende isso? Eu estou em aperto, porque estar com o Senhor é incomparavelmente melhor do que estar aqui. Que convicção que aquele homem tinha, irmãos. Que convicção que Paulo tinha. Ele não falou morrer, ele não falou findar a minha vida aqui. Não, estar com Jesus é muito melhor do que estar aqui. Eita coisa tremenda. Estou em aperto. Ele disse: eu estou em aperto, porque estar com Jesus, eu sei, eu já vislumbro isso. Isso é bom demais. Eu me lembro de uma mãe que perdeu um filho. Lógico, uma mãe perder um filho, isso é difícil. E ela perdeu aquele filho e chamou o seu esposo e disse: eu queria que você andasse comigo no mundo, para que eu pudesse ser consolado. Eu não sei quando eu serei consolada. E ela viajou com o esposo dela por vários países, por vários lugares e tal. E um dia eles chegaram à beira de um rio, de um pequeno rio, um riacho. E eles viram um pastor com um grupo de ovelhas que ele estava pastoreando. E ele tentou com que aquelas ovelhas atravessassem aquele riacho, e as ovelhas não atravessaram. E ele lutou um pouco ali. Aí ele foi lá e tomou uma ovelhinha pequena nos braços. Ele tomou a ovelhinha pequena nos braços e atravessou o rio. O rio não era muito fundo, ele atravessou com aquela ovelha para o outro lado. Assim que ele atravessou, a mãe daquela ovelha atravessou também a água, e o rebanho todo atravessou. Interessante. Ele precisou fazer força. Então somente ele pegou uma ovelhinha tenra nos braços, atravessou o riacho, a mãe da ovelha atravessa e todo o rebanho atravessou também. A esposa daquele homem falou assim: nós podemos ir embora para casa. O Espírito de Deus já me consolou neste dia com esse ato aqui. Eu sei que o meu filhinho, o Senhor atravessou ele o rio e ele está ali do outro lado. Podemos voltar para casa. Bem-aventurados são aqueles que dormem no Senhor. Há uma outra expressão que Paulo fala, especialmente em Tessalonicenses, que ele não chama de morte, ele chama de dormir no Senhor. Dormir no Senhor. Glória a Deus. Eu sei que tem muitos crentes aqui que o seu coração está apertado até hoje. Nesta pandemia você perdeu ente querido, perdeu prematuramente como nós perdemos. Prematuramente. E a gente lembra dessas pessoas queridas.
E o nosso coração às vezes aperta. Mas quando nós lembramos que eles estão nas ruas áureas de Jerusalém, e que eles estão brilhantes neste momento na presença do Todo-Poderoso, irmãos, é maravilhoso demais. Então, quando o Senhor Jesus diz aqui, bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor. Isso aqui é para conforto da igreja, é para conforto nosso. Eu me lembro de John Wesley, ele no momento de morrer, ele disse assim: o melhor de tudo é que nesse momento da morte, Deus está comigo. O melhor de tudo é isso, Deus está comigo. A sua esposa Susana Wesley, ela diz: quando eu partir, gente, cante louvores a Deus. Parece que eles tinham 19 filhos, né? Susana Wesley, John Wesley, um casal totalmente de Deus. Moody, quando ele partiu para a eternidade, ele diz assim: este é o dia da minha coroação, se isto for a morte. Ele disse: se isto for a morte é agradável demais da conta. Irmãos, que confiança é essa, meu Deus? Que confiança é esta? Louvado seja o nome de Jesus. Esses homens, eles concordaram com Paulo, quando ele diz: estar com o Senhor é incomparavelmente melhor do que estar aqui. Glória a Deus. Que Deus venha nesta noite, mais uma vez, confortar os nossos corações e nos alegrar em saber que esta ovelhinha querida que nós tivemos, às vezes em nossos braços, e que foi separada de nós por algum tempo, daqui a pouco nós vamos encontrar ela do outro lado do rio, como diz o hábito aqui, do outro lado do rio azul. Vamos encontrar esta ovelha. Você já pensou nisso? O Salmo diz assim: preciosa é a morte dos seus santos para o Senhor. Enquanto nós choramos, nós lamentamos, há pessoas que às vezes chegam até injuriar e blasfemar. O texto sagrado diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Glória a Deus. Outra bem-aventurança está em Apocalipse, capítulo de número 16, versículo 15. Vamos lá? Vamos ver juntos? Leia comigo. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Tem uma outra versão que diz: bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes puras, as suas vestes limpas. São aqueles que vivem cuidadosamente em santa piedade e retidão diante de Deus. Sem dúvida nenhuma, esta aí é uma expressão figurada, que guarda as suas vestes. Em outra tradução diz que guarda as suas vestes brancas, limpas, puras. Bispo Oídes falou no domingo aqui: o pecado, ele é traiçoeiro e ele tenta todas as pessoas, mas nesta noite o Espírito Santo fala ao meu e ao seu coração que a bem-aventurança é guardar as nossas vestes puras diante do Senhor dos Exércitos. Há muita oferta para nós, para a igreja retroceder, muita oferta para nós retrocedermos, para nós murmurarmos, para não sermos fiéis. Mas nesta noite o que o Espírito Santo vem dizer para nós é isto: olha, eis que venho sem demora, ou eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Glória a Deus. Um dia um profeta do Senhor, lá no Antigo Testamento, ele pensou que só ele era crente na sua época. Deus falou assim: você está enganado. Eu reservei alguns milhares de profetas que andam comigo de branco aqui neste mundo.
Oh, glória a Deus, glória a Deus. A maior verdade cristalina que a igreja precisa saber é que os olhos de Deus conhecem aqueles que são fiéis e aqueles que não são. Existem pessoas dentro da igreja que vivem um verdadeiro engano, um verdadeiro engodo. Elas tentam enganar Deus. Uma das expressões que nós mais encontramos no livro de Apocalipse, ou livro das revelações, é esta: o Senhor dizendo, principalmente ele falou para as 7 igrejas da Ásia: eu conheço as tuas obras, eu conheço você. Meu Deus do céu, é o Deus que prescruta o nosso interior. Vocês me conhecem por fora, Deus me conhece por dentro, Ele conhece aqui o meu interior. Estamos diante de um Deus que todas as coisas estão nuas, patentes aos olhos dele. Eu conheço as tuas obras, irmãos amados. Oh, Deus maravilhoso. O mundo hoje, a proposta do mundo hoje é esta, aquela do hedonismo. Tudo o que te der prazer, faça. Não é assim? É a proposta do mundo. Tudo que te der prazer, faça. Mas mais uma vez nós alertamos a igreja: o pecado é fraudulento, ele é enganador, é uma estrada escorregadia. Não vá nessa. Não é tudo que nos dá prazer que nós devemos fazer. Todas as coisas me são lícitas, diz o apóstolo, mas nem todas me convêm. É melhor, sem dúvida é melhor, andar de branco, andar de vestes brancas diante do Senhor. 4º lugar, capítulo 19, verso 9 de Apocalipse. O que nós encontramos lá? Capítulo 19, verso 9. Vamos ler? Leiam comigo, irmãos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Terminou o versículo? Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia, às bodas do Cordeiro. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Quando Deus formou o homem aqui na terra, o homem e a mulher, com as suas próprias mãos, Deus celebrou o primeiro casamento aqui neste mundo. Casamento de Adão e Eva. Quando Adão olhou para Eva, ele disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa. Aquele casamento, lá no início, todos os casamentos que acontecem ainda hoje, são figuras do casamento que um dia Deus vai celebrar lá nas bodas do Cordeiro, entre Cristo e a sua igreja. Aí o Senhor Jesus vem falando para nós aqui, falou através de João: João, escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados às bodas, à ceia do Cordeiro. Vocês já imaginaram o que é participar de um casamento lá no céu? Lá nas bodas do Cordeiro? A igreja vai ser arrebatada. A igreja será arrebatada. A volta do Senhor Jesus Cristo, todos nós cremos assim, nós temos muitos teólogos aqui. A volta do Senhor Jesus Cristo será em 2 fases. Esta primeira fase, no dia em que a trombeta de Deus tocar, o mundo não vai conhecer isto. A igreja vai ouvir o toque do clarim da última trombeta. E diz o texto sagrado: no momento, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Mas antes disso, de nós sermos transformados, a Bíblia diz que os mortos, aqueles que dormiram em Cristo, aqueles que eu falei agora mesmo, ressuscitarão primeiro e se ajuntarão com todos os crentes transformados. E o texto sagrado diz: e subiremos a estar com o Senhor na glória. Irmãos amados, instalar-se-á aqui na terra a chamada grande tribulação.
o homem do pecado, aquele iníquo que está lá em Tessalonicenses, ele se manifestará, o chamado anticristo. O anticristo se manifestará. Então, a igreja, ela vai estar com Jesus na glória, no chamado tribunal de Cristo, onde Cristo vai estar galardoando os seus. E depois disto, vai acontecer as bodas do Cordeiro, aquele casamento entre Cristo e a sua igreja. Hoje a gente assiste os casamentos no sentido humano aqui, e pessoas juram amor aqui, e faz todo tipo de juramento bonito aqui. De repente, em meses e às vezes semanas, já estão se separando. Mas não jurou tão bonito aqui diante do altar? Não falaram que iriam amar eternamente? Aquele casamento lá vai ser diferente. A igreja, juntamente com o Cordeiro de Deus, a igreja e o Cordeiro de Deus vão se aliançar, irmãos. Ei, irmão, eu e você somos parte daquilo ali. Embora eu e você, eu falo com os homens aqui, nós somos homens aqui, mas lá naquela união espiritual, nós seremos chamados de noiva do Cordeiro. É a igreja de Jesus Cristo, que vai acontecer aquela festa ímpar, aquela festa nunca vista. Imagina os irmãos, os segredos que o Senhor tem preparado para o seu povo, para a sua igreja. Paulo diz, aquilo que os olhos não viu, aquilo que os ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem, Deus tem preparado para os seus. Imaginem isso. Nós agora de vestes brancas, juntamente com Jesus, e Deus celebrando aquela união maravilhosa, as bodas do Cordeiro. Eu vou estar lá, você vai estar lá, querido irmão, querido, nós vamos estar lá, naquele dia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui na terra, o anticristo, a grande tribulação, essa luta toda aí, no final de tudo isso, a chamada guerra de Armagedon. Armagedon vai acontecer em um campo ali próximo de Jerusalém. Quando a gente vai em Israel, eles levam a gente nesse campo lá, é o campo de Josafá, né? Campo de Josafá, e eles levam a gente naquele campo, que tudo indica, pelas profecias será ali, aquela guerra do Armagedon. Capítulo 14 do livro do profeta Zacarias, está escrito que no final daquela grande tribulação, quando Israel já estiver assim, sufocado, debaixo da força bélica do anticristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo descerá do céu com a sua igreja. Ele descerá do céu com os seus, e ele pisará os seus pés sobre o monte das oliveiras. Jesus Cristo pisará os seus pés sobre o monte. Quando a gente vai a Israel, e quando nós subimos ali no monte das oliveiras, que a gente enxerga Jerusalém, e a gente enxerga o templo, ali que hoje é aquela mesquita de Omar, e a gente fica vislumbrando assim, Jesus, um dia o Senhor pisará os seus pés aqui, neste monte das oliveiras, juntamente com a sua igreja. Eu e você estaremos lá. Eu e você estaremos lá. Quando Jesus Cristo então vai ali cumprir aquela palavra que está escrito lá no capítulo 25 de Mateus, quando ele vai separar os bodes das ovelhas. As nações que foram contra Israel ficaram à sua esquerda, as que foram a favor de Israel ficaram à sua direita. E ele vai instalar aqui nesta terra o milênio, 1000 anos de paz aqui neste mundo. Aquilo que o profeta diz, as crianças vão colocar a mão em uma víbora, e a víbora não vai fazer nada, na boca de um leão, e ele não vai fazer nada, porque será 1000 anos de paz. Bem-aventurados são aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Vale a pena ser fiel a Deus. Eu posso estar falando com uma pessoa só aqui. Se você estiver sendo tentado no ambiente do seu trabalho, alguma esposa ou algum marido, que você estiver sendo tentado em alguma área, diga não ao pecado. Continue fiel ao Senhor, para que você possa um dia entrar
nessas bodas do Cordeiro e participar daquela festa. Aquela festa que lá na parábola diz que convidou a muitos, e alguns não deram valor à festa que o rei havia feito. Eu quero estar na festa do rei, o rei Jesus, Cordeiro Imaculado. Você quer? Levante a sua mão e glorifique o Senhor, se você quer estar lá. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Bem-aventurados são aqueles que estarão junto das núpcias do Cordeiro e da igreja. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós nos encontraremos lá. Nós nos encontraremos lá. Capítulo 20, verso 4 de Apocalipse. Vamos ler junto? Capítulo 20, verso 4 a 6 de Apocalipse. Vamos ler. 1, 2, 3. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão. Olha essa expressão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Segundo o que nós cremos, no arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão. Durante a grande tribulação, aqueles que não aceitaram o sinal do anticristo em suas vidas, morreram durante a grande tribulação. Mas no final desta grande tribulação, quando Jesus vier implantar o milênio, eles haverão de ressuscitar e reinar com Cristo durante 1000 anos. Isso é bonito, né, irmãos? Isto é bonito, louvado seja o nome de Jesus. Bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição. É esta que os nossos entes queridos haverão de ser ressuscitados nesse dia. E quem sabe muitos de nós, né? Muitos aqui talvez alcançarão o toque da trombeta de Deus. Mas se a gente for tomado deste mundo antes que a trombeta toque, nós vamos estar lá neste dia. Concorda comigo? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos amados, tem uns teólogos que dizem que essa primeira ressurreição é a conversão do cristão. Nós não cremos assim. Nada a ver com conversão. Esta primeira ressurreição é esta no arrebatamento da igreja. E depois, no final da grande tribulação, outras pessoas haverão de ser ressuscitadas pelo Senhor Jesus. É o chamado rabisco da colheita, né? Jesus, as primícias dos que dormem. Depois, no arrebatamento da igreja, aquela grande colheita. E toda a vida, tanto em Israel quanto no mundo todo, quando passa a colheita, aí tem o rabisco das colheitas. Esse rabisco talvez seja esses crentes aqui no final da grande tribulação. Louvado seja o nome de Jesus. Mas deixe-me terminar dizendo para os irmãos o seguinte. Apocalipse capítulo 22, verso 7. Vamos ler lá? 22, 7. Leia comigo. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Sabe que bem-aventurança é essa, irmãos? É a bem-aventurança da pessoa, do crente obediente à palavra de Deus. Lembra o versículo que nós lemos? Jesus Cristo diz lá em João, capítulo 13. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Se sabeis, uma coisa é saber sobre os mandamentos do Senhor, outra coisa é obedecer. Olha lá, 13, 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Volta lá para o texto de Apocalipse 22, 7. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Quando diz aí guarda, não é tão somente guardar aqui como diz eu sei. Não, é obedecer. Obedecer. Você se considera um crente obediente? Obediente às leis de Deus?
obediente às autoridades que estão sobre você, a autoridade espiritual e a autoridade civil também. Você se considera uma pessoa obediente? Está aí. Vamos terminar? Apocalipse 22 e 14. 1, 2, 3. Vamos ver juntos, irmãos? Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Sabe que bem-aventurança é esta? Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É a bem-aventurança da justificação. Justificados em Cristo Jesus. Deus olha para mim e para você e nos vê justos em Cristo Jesus. Mas para isso, é necessário que nós cumpramos aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Eu sempre digo isso aqui. A coisa melhor que tem, mais fácil que tem, é lidar com uma pessoa que é nascida de novo, que tem Deus na sua vida, que conhece o Senhor. Aí é o apagar das luzes do Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É o processo da justificação, para que tenha direito à árvore da vida, aqueles benefícios que foram tirados de Adão lá no Éden. Deus vai devolver tudo para nós lá no céu, e possam entrar na cidade celestial pelas portas. Eu quero terminar esta palavra dizendo para a igreja e para todos aqueles que nos assistem nesta noite: Deus tem uma cidade chamada Nova Jerusalém. Deus tem um lugar onde Ele tem preparado para todos aqueles que amam a vinda dEle. São chamados por seu decreto. Nós estamos caminhando para o céu de Deus. É para lá que nós estamos indo. Nós estamos aqui nos preparando para este dia. Queridos, igreja, o toque da trombeta de Deus pode acontecer hoje. Hoje. Pode acontecer essa semana. Jesus Cristo diz: porque o Filho do Homem virá a hora em que não penseis, a hora que não imagineis. Será, Jesus, que no ano de 2022, quem sabe? Quem sabe? O certo, o importante, é que nós estejamos preparados para este momento. Para este momento. Eu sei que se você está aqui hoje, nesta terça-feira, participando deste culto, é porque você anseia pelos céus. Você anseia por um dia ver a face adorada de Jesus e estar com Ele lá na glória celestial. Que Deus vos abençoe. Que Deus fortaleça a minha e a sua fé, para que seremos um dia chamados, né? Como diz o texto, o último texto que nós lemos, que nós possamos entrar nos portais celestiais, e nós entraremos pela porta. A porta é Cristo. Lavados, remidos e redimidos pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus. Queira estar em pé, igreja, se você tem essa esperança na sua vida.